Olá, vamos à terceira aula do curso de Filosofia. Estávamos falando sobre termos-chave. Ao final do roteiro há um glossário bastante extenso sobre muitos termos usados na filosofia indiana. Vamos falar agora de alguns mais importantes, essenciais, para entender as várias escolas, o que elas buscam, qual era o objetivo dessas várias escolas da filosofia indiana. Então, um primeiro termo importante é samsara. Samsara é quer dizer, errante, aquele que vaga, que vagueia pelo mundo, no sentido de um ciclo contínuo de renascimento, morte, renascimento de novo, reencarnações. Então, o samsara é justamente esse ciclo que deve ser interrompido. E por que o samsara leva a sofrimento? Então, para a filosofia indiana, esse é um termo essencial, uma noção essencial, porque busca-se interromper esse ciclo de renascimentos e mortes. A noção de tempo, para a Índia, na filosofia indiana, inclusive, ela é cíclica. Então, mesmo o universo ele tem nascimentos e mortes. A parte da cosmogonia e da cosmologia indiana, ela é ligada ao renascimento e morte do próprio universo. Então, a intenção é sempre, para a filosofia, sempre interromper esse ciclo relacionado ao sofrimento sempre. Uma outra noção importante é a de karma, que tem um significado de ação, mas depende da interpretação de cada escola. Esse karma ele é mais determinístico ou menos determinístico, no sentido de que ele pode ou não ser alterado. Algumas interpretações consideram que o karma ele é determinístico. Então, a partir de um momento que você fez algo muito ruim em determinada vida, isso vai te acompanhar para o resto de toda a existência, ou seja, todas as reencarnações, todas as vidas. Outras interpretações já consideram que, por exemplo, se você fizer algo muito bom nessa vida, você vai de alguma forma equilibrar aquilo que você fez de ruim numa vida anterior. Então, não seria tão determinístico assim. No Ocidente, a gente tem essa noção de karma realmente como algo determinístico, algo que não te solta. Eu tenho um karma. Então, nesse sentido, sim, há interpretações, inclusive, que consideram como uma substância sutil ali que te acompanha de alguma forma. Então, as interpretações são várias a respeito disso. Aqui eu já falei que esse ser inevitável do karma não é uma interpretação geral de todas as escolas da filosofia indiana. Um outro termo bastante importante é o Dharma. Dharma no sentido de ordem. No Bhagavad Gita, inclusive, o Dharma ele tem um sentido de o que é útil socialmente e de o que é harmônico pessoalmente. Então, mas o Dharma ele é frequentemente ligado a dever, um dever moral. Esse é mais o significado da palavra Dharma. Tanto de ordem, mas mais explicitamente de dever. Moksha. Moksha é a libertação. A libertação do samsara, do ciclo de renascimentos e mortes. Então, o moksha, ele seria essa libertação, seria justamente o objetivo a se atingir através do conhecimento. Veremos que esse sofrimento ele é muito ligado à ignorância. Então, ao se libertar, esse é um estado, você tem que chegar num estado de perfeição para conseguir a libertação moksha. Esse estado de perfeição seria justamente aquele que transcende as distinções normais entre o eu, não eu, o bem e o mal. A filosofia indiana. Então, entramos finalmente aí no assunto. A filosofia indiana, ela já estava bastante desenvolvida no século V. Temos ali na Índia, no século V a.C., um desenvolvimento em inúmeras áreas.
um grande desenvolvimento, enquanto outras culturas ainda estavam começando, digamos assim, a Índia já estava muito desenvolvida em várias áreas. Então eu considero que agricultura, arquitetura, astronomia, gramática, direito, lógica, matemática, medicina, fonologia e estatística, tudo isso era estudado em profundidade. Inclusive a Panini, está um pouco mais à frente. Então, muito antes dos gregos terem começado a filosofia e a ciência, na Índia já havia uma tradição filosófica. Já havia estudos sobre muitos temas metafísicos, de lógica, uma série de coisas nesse sentido. Por isso, eu sou mais inclinado a acreditar na argumentação da difusão da Índia para a Grécia. Quer dizer, você tem muitas evidências sobre isso. Como já disse, filósofo não tem time de futebol. Então, analise friamente sempre aquilo que você estiver estudando. Friamente. Por mais preferências pessoais que você tenha, eu gosto de determinadas correntes, etc., mas analiso friamente quando estou lendo ou estudando a respeito de determinada corrente, as críticas que fizeram a ela, se essas críticas têm sentido. Então, pela obra de Machiavelli, que eu já falei algumas vezes aqui, as evidências dessa difusão da filosofia, elas me parecem muito claras. Mas a coisa deve ser estudada e visto outro ponto de vista. No roteiro eu coloquei sobre Seaford. Seaford fala sobre... Tem uma outra corrente completamente diferente de pensamento. Ele critica Machiavelli, inclusive, para Seaford. O que acontece é o seguinte: em determinado momento, inclusive por questões econômicas, de comércio, etc., determinadas culturas elas chegam num estágio de maturidade que começam a pesquisar, a pensar sobre essas ideias mais abstratas. Então esse grau de abstração requerido pela filosofia, principalmente pela metafísica, o começo da busca do conhecimento, a metafísica, esse grau de abstração necessário, ele é atingido através de uma maturidade de uma cultura que é atingida por conta, inclusive, de transações comerciais e uma série de coisas. Eu coloquei na bibliografia a obra de Seaford. Se você conseguir algum texto a respeito desse livro, seria muito interessante fazer uma leitura também para comparar com o Machiavelli. Usei como, digamos, a obra de principal referência Machiavelli, mas falei sobre Seaford também, que é o crítico a Machiavelli. É assim que a gente faz um argumento. A gente não esconde as críticas a ele. Nós analisamos também as críticas. Acho que isso é fundamental se você quer entrar nesse campo da filosofia, de uma abstração mais profunda, análise de textos, argumentação. Veja sempre todos os lados daquela questão. Existe um termo, status questionis, que é o estado da questão, usado pelos escolásticos. Então, é interessante você saber o que significa esse termo, às vezes ele é usado, que significa você saber em que pé está um determinado assunto. Ou seja, o que já foi falado sobre ele, o que já foi resolvido, o estado da questão é isso. O que já foi dito a respeito dele, senão você fica trabalhando com coisas, né, que já foram até resolvidas, que já foram estudadas. Então, veja como isso se desenvolveu. Então, muitas vezes, problemas da filosofia, eles são estudados de forma muito mais circunscrita do que antigamente. Disse, hoje não existem mais filósofos, hoje no Brasil não existem filósofos, e isso é uma bobagem, isso é uma besteira. O que acontece é que os estudos de filosofia hoje, eles são muito mais circunscritos, muito mais especializados. Seria muito raro você ter hoje um filósofo que tivesse um sistema filosófico.
como teve Aristóteles, como teve Hegel, como teve Kant. Hoje em dia isso é muito mais difícil por conta justamente dessas necessidades de especialização na área. Então você tem determinados filósofos que trabalham com a ética, outros com a teoria do conhecimento, e dentro da teoria do conhecimento uma parte mais específica ainda. Isso é muito comum. Raro será encontrar um filósofo que abranja todas as grandes áreas da filosofia. Então alguém que hoje escreva sobre ética, estética, lógica, com a profundidade que outros fizeram no passado. É claro que esses outros filósofos do passado, Kant, por exemplo, que escreveram sobre todas essas grandes áreas, não foi com o conhecimento, é claro, que nós temos hoje. E por isso poderiam fazer isso, porque o conhecimento hoje é muito maior. Então, quando você vai trabalhar com um assunto muito extenso e tem que ver todo aquele conhecimento, a coisa fica praticamente impossível. Impossível, você teria que conhecer muito. Então, na época de Aristóteles, o que se conhecia sobre ciência? Muito pouco comparado com hoje. Então, as questões, elas eram mais simples de se lidar. Mais simples nesse sentido, tinha um material muito menor para trabalhar. Então, conhecia-se isso, vamos falar a respeito disso. Hoje é uma abrangência imensa de conhecimento em todas as áreas. Então, é uma bobagem dizer que não há filósofos no Brasil, ou que a filosofia está morrendo, algo desse tipo. Ela simplesmente ficou mais especializada. Só isso. Continuando. Então, assim, estava falando do desenvolvimento da Índia no século V a.C., era muito grande. Um exemplo aqui sobre a tradição grega. Quando a grega e a chinesa, elas estavam começando, a indiana, como já disse, ela já tinha se desenvolvido bastante. Especificamente na área da análise morfológica, você tem que a teoria de Panini, ela era mais avançada que qualquer teoria ocidental equivalente até o século XX. Sobre essa afirmação, está ali a referência. Dê uma olhada, está na bibliografia. Então, os estudos, as pesquisas de Panini sobre a análise morfológica, elas eram muito avançadas para a época. Estamos falando aí de 500, 600 anos antes de Cristo. Século V, principalmente. Sushruta compôs sua enciclopédia médica sobre cirurgia. Essa é uma parte interessantíssima. Você tem no Sushruta Samhita, que é justamente essa obra, na sua forma estendida, dividida em 186 capítulos, contém descrições sobre 1.120 doenças, 700 plantas medicinais e assim por diante. Então, o desenvolvimento da medicina também era muito grande naquela época. Medicina, astronomia, a gramática, uma série de coisas. Inclusive, ele menciona na obra, a obra de Sushruta, ela é fácil de ser encontrada. Comentários a respeito dela, ou mesmo imagens. Dê uma olhada ali, veja sobre o que ele falou, pesquise a medicina da Índia antiga, o desenvolvimento que eles já tinham, é bastante interessante de se ver. É algo, li alguns textos de Sushruta traduzidos, é claro, e é muito interessante todo o estudo que ele fez, todo o conhecimento que eles tinham, tanto sobre as doenças quanto sobre os tratamentos. Então já se fazia enxertos, rinoplastia, você tem, não me lembro agora exatamente em que site eu vi, as figuras mostrando essas cirurgias. Então, neurocirurgia inclusive, é claro que não com as técnicas e o desenvolvimento de hoje. Não é isso. Mas estou comparando o desenvolvimento da Índia,
do século V a.C., com o da China, da Grécia. Eles já estavam mais desenvolvidos, tinham começado antes. Então, é claro que todas as culturas, elas chegam nesse grau de maturidade a partir de um determinado momento. A nossa questão aqui é como foi possível essa difusão. Eu já tenho uma evidência da filosofia indiana influenciando a grega. Essa evidência é justamente ela ter, a filosofia indiana, surgido antes. Aí nós temos que verificar se esse conhecimento ele ficou isolado, porque não adianta você ter numa ilha do meio do Pacífico uma filosofia que surgiu 10.000 a.C. e ficou lá, está lá até hoje, inclusive. Não há canais de difusão. Então, além de verificar a parte cronológica, não, a filosofia indiana surgiu antes, nós temos que verificar a possibilidade de canais de difusão. Porque se essas culturas elas estiverem muito separadas no espaço por uma série de fatores, a difusão fica muito difícil. Então você pode dizer, não, surgiu separadamente uma filosofia aqui e outra ali. Essencialmente é isso. Coloquei também para os comentários da obra de Sushruta esse artigo, dê uma olhada lá. E pesquise mesmo, Sushruta no Google, você vai encontrar um monte de coisas a esse respeito da medicina na antiga Índia. À época também vários Upanishads foram compostos e as principais universidades foram construídas. 500 a.C. você já tinha universidades na Índia. A Universidade de Takshashila. Está tudo ali no roteiro, dê uma olhada, inclusive a referência de Nidhan. A filosofia indiana, então, ela é categorizada em 6 filosofias ortodoxas e 4 heterodoxas. Vamos ver o que significa isso. A classificação é baseada exatamente na aceitação ou não aceitação da autoridade dos Vedas. Vimos aula passada sobre os Vedas, o que eles são. Os textos, 4 livros principais, o Rig Veda é o mais antigo, depois você tem a Atharva Veda, tem 4 livros dos Vedas, desses textos sagrados e muito antigos, provavelmente 2.000, 2.500 anos antes de Cristo, se considerarmos tradições orais. As escolas de filosofia, então, elas vão se dividir de acordo com essa aceitação da autoridade ou não desses textos sagrados. De qualquer forma, esses textos sagrados, eles já têm de alguma forma, vários conhecimentos e informações que levam ao desenvolvimento da filosofia nos Vedas. Então, falei a aula passada sobre os Upanishads também, ali tem muito mais filosofia nos Upanishads, muito mais comentários, seria o Upanishad é o final dos Vedas, então ele seria muito mais um comentário a respeito, no qual se discutem essas várias possibilidades de estudos metafísicos, etc. Bom, a escola ortodoxa de filosofia era chamada de Astika. Ela acredita na autoridade dos Vedas, enquanto a escola heterodoxa de filosofia, conhecida como escola Nastika, rejeita o princípio da autoridade dos Vedas. Então, o número, voltando um pouco aqui, 6 filosofias ortodoxas e 4 heterodoxas. Muitas vezes você vai encontrar literaturas que falam sobre 3 heterodoxas, né? Mas eu vou considerar 4 heterodoxas e 6 de filosofias ortodoxas. Aqui, então, as 6 escolas ortodoxas são chamadas de Shatdarshanas e inclui Nyaya, Sankhya, Yoga, Vaisheshika, Purva Mimamsa e Uttara Mimamsa. Essas são as 6 escolas ortodoxas, ou seja, aquelas que aceitam a autoridade dos Vedas. A Uttara Mimamsa, Uttara posterior, ela é a filosofia do Vedanta. Então a maioria dessas escolas de pensamento, elas vão
acreditar na teoria do karma e do renascimento. Aqueles termos que expliquei anteriormente. Ainda acreditam que moksha, salvação, é a libertação do ciclo de nascimento e morte e o objetivo final da vida humana. Então podemos dizer que a filosofia toda indiana, ela está dirigida a essa salvação, a essa libertação. E essa libertação, ela é conseguida através do conhecimento. De alguma forma você vencer a ignorância. Seria interessante nos dias de hoje, né, conseguir vencer a ignorância, que é cada vez maior, infelizmente. Mas a salvação na filosofia indiana é dada através do conhecimento. Essa ignorância é justamente maia, ilusão. Vamos ver isso em detalhes mais à frente. Aqui tem um esquema com as várias filosofias, as que aceitam os Vedas, então, Sankhya, Nyaya, Vaisheshika, Purva Mimamsa e Uttara Vedanta. O Vedanta é a Uttara Mimamsa. Essas são as, aqui, divisões de Vedanta. Mas essas são as 6, 1, 2, 3, 4, 5, Yoga, 6 escolas que aceitam a autoridade dos Vedas, e aqui 3 escolas. Eu falo de sim, no roteiro eu falo da quarta, mas aqui budismo, jainismo e Charvaka são as 3 escolas principais que rejeitam a autoridade dos Vedas, então as escolas Nastika. Repare que você tem de tudo aí, inclusive materialismo, ateísmo, existe de tudo na filosofia indiana. Então, não, a filosofia indiana é mística. Materialistas são místicos? Ateus são místicos? Não. Então, uma bobagem desconsiderar toda a filosofia de uma cultura por achar que ela é uma filosofia simplesmente mística ou voltada a argumentos teológicos, algo assim. Então, o principal assunto a ser estudado pelas darshanas, as escolas de filosofia indiana, vai ser aí epistemologia. É um assunto central, veja, porque a intenção é a libertação, moksha. E isso é conseguido através do conhecimento. Então, como podemos adquirir conhecimento? De que forma? Exatamente esse, então, um dos temas principais da filosofia indiana, justamente por conta da libertação. Entre as várias escolas ortodoxas, vamos entrar então na... Aqui já falei Sankhya, Yoga, Mimamsa. E essas escolas, apesar de não rejeitarem os Vedas, veja, elas não rejeitam os Vedas, aceitam a autoridade dos Vedas, mas mesmo assim elas rejeitam um Deus pessoal, um Deus criador ou um Deus com atributos. Então não é tão místico quanto se diz. Veja que elas aceitam as escrituras sagradas, os Vedas, ou mesmo Brahman como um princípio. Mas elas rejeitam um Deus pessoal, um Deus no sentido com atributos humanos, coisa desse tipo. Isso você vê muito, por exemplo, na mitologia grega, né? Deuses com atributos humanos. Então é rejeitado por essas escolas esse tipo de consideração. E entramos nas 2 escolas, Nyaya e Vaisheshika, que elas podem ser consideradas como uma única. Essas 2 escolas, elas, é claro, surgiram com as suas características próprias, mas depois elas tinham tantos estudos metafísicos muito próximos que elas acabaram se fundindo. Então, embora existissem de fato 2 independentes, elas passaram a concordar em tantas questões que acabaram se fundindo em uma só. Então veja que Nyaya e Vaisheshika, elas têm
teorias metafísicas muito próximas. E isso acabou fundindo as duas escolas. A lógica, veremos na próxima aula, que a lógica da escola Nyaya, ela é avançadíssima. Pensando numa época que ela surgiu, 400, Nyaya é de 400 a.C., então pensando nisso, nós vamos ver a série de coisas estudadas na lógica, implicação, uso dos conectivos, da implicação mesmo. É claro que não da maneira simbólica como fazemos hoje, mas os estudos em lógica da escola Nyaya são importantíssimos. Veremos isso na próxima aula e, aproveitando, aviso que vou continuar com vídeos sobre ciência, refutações inclusive. Eu não consigo ver algo ensinado errado, informações sendo simplesmente omitidas. Simplesmente eu não consigo evitar de ensinar da forma correta, ou pelo menos dar às pessoas uma outra visão a respeito do assunto. Não, falou-se isso, mas também existe isso, compare, veja a qualidade da informação, da argumentação. Quando falar sobre ciência, falarei também sobre argumentação. Então, aviso que vou continuar fazendo vídeos também sobre ciência, tenho bastante coisa, bastante projetos aí, vários projetos em andamento, e assim que possível posto vídeos a respeito disso. Essa parte de refutação de bobagens que assolam a internet, eu acho interessantíssima também. É bom para difundir conhecimento, para variar. Então, agradeço muito, um grande abraço a todos e até a próxima.